E o nosso tema de hoje é Ele quem sabe e não você. Está lá em Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11, que diz assim, ó: Eu é que sei o plano que tenho a vosso respeito. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que é Ele que sabe o plano que Ele tem para a sua vida. Não é você, é Ele. Você pode colocar aí nos comentários, hashtag é Ele, hashtag é Ele. É Ele quem sabe o plano, o final da sua história. Um plano de bem, aí o Senhor já adianta, você não precisa ter medo, pois é um plano, Léo Sabino, Má, é um plano de bem e não de mal. E aí ele completa, para te dar um futuro pelo qual você anseia. Ou seja, Deus, resumindo esse versículo, Deus tem bons planos para a nossa vida, Letícia e Estefânia, e esses planos vão nos levar para viver a vida que nós ansiamos. Só que muitas vezes, quando nós estamos num propósito, na busca, né, por uma resposta para viver algo que só Deus pode entregar para nós, o que nós fazemos? Muitas vezes nós agimos assim, nós entendemos que nós temos que apresentar os nossos planos para Deus e também ditar a forma como Ele vai fazer, como Ele vai nos conduzir até lá. Nós temos muitas vezes essa tendência em fazer isso, né? Em mostrar, dizer o caminho para Deus que nós queremos chegar e queremos também dizer para Deus como Ele vai nos fazer chegar lá. É meio que a gente trabalha assim, vai Deus, papel e caneta aí na mão e anota tudo agora, o que eu vou dizer, o que eu quero viver. Embora seja importante a gente ter planos, ler e fazer planos e dizer esses planos para Deus, vamos lá. É importante você ter planos para a sua vida, coisas que você deseja alcançar, é importante. Tem gente que não tem, é importante. Mais importante do que ter é você dizer para Deus, contar para Deus quais são os seus planos, colocar diante dele. E terceiro, entregar nas mãos dele. Por quê? Simplesmente por isso, pois é Ele que sabe qual é o caminho que você precisa trilhar para chegar aonde você deseja chegar. Nós precisamos entender que esse versículo diz que é Ele quem sabe o final, é Ele quem sabe como termina a nossa história. E agora, você concorda comigo, gente? Se é Ele que sabe como termina a nossa história, pois Ele já planejou o final dela, é Ele também que sabe o caminho para você chegar lá. O Salmo 139, versículo 16 diz assim, ó, que todos os nossos dias já foram planejados e já estão registrados no livro do Senhor. Você tem noção disso, João, Valéria? Que antes mesmo de você nascer, Deus já registrou num livro a sua história todinha. Já está toda escrita lá. Natália, Beatriz, e eu tenho certeza absoluta, eu posso garantir para todos vocês, não tem uma história sequer lá no livro de Deus registrado como um final triste, como um final derrotado, fracassado. Para todas as histórias, para minha, para sua, Deus tem um final de paz, de alegria. Então, mas Kika, mas não é isso que eu tô vivendo agora. Calma que você já vai entender. Você só precisa entender uma coisa. O papel e a caneta não é na mão de Deus, Karina, Zine, mas é nas suas mãos. E é Ele que dita como você chega lá. É você que tem que anotar o que Deus quer dizer e seguir as instruções que Ele vai dar. Foi assim com Noé. Deus tinha o plano de salvação para Noé e sua família. Então Ele chama Noé e fala, construa a arca. E Deus dá ali as instruções para Noé. Cada medida, cada material que tinha que ser usada, cada
Deus deu planejamento, Deus deu a planta da arca para Noé. O plano era de Deus, era perfeito, era um plano de salvação. E Noé precisava seguir aquele plano. E foi assim que Noé fez. A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. Foi assim com Abraão. Deus tinha um plano de uma nação, de uma descendência numerosa para Abraão. Mas um dia ele precisou chamar Abraão e dizer: Abraão, faz isso, segue por aqui, sai da tua terra, vai para cá, desce para o Egito. O Senhor foi dando as instruções e Abraão foi seguindo. Foi assim com Moisés. Deus tinha um plano de libertação para o povo de Israel, um plano de libertação para os hebreus através da vida de Moisés. O que o Senhor fez? O Senhor chamou Moisés, instruiu Moisés e disse: vai até o faraó, faz assim, 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 assim. Foi assim com todos os homens e mulheres de Deus que viveram grandes coisas em suas vidas. É assim que tem que ser com você. Você tem que estar com os seus ouvidos abertos e atentos para as instruções que o Senhor dará, ou já está dando, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo. O maior desafio, muitas vezes, é obedecer quando a gente não entende. E aprenda uma coisa: dificilmente a gente vai entender o plano de Deus para nossa vida, o caminho que Ele nos leva até o plano. Uma coisa você pode ter certeza, Terezinha: Deus tem um bom plano para você. Você pode colocar aí nos comentários: Deus tem um bom plano para minha vida, pois a palavra dele garante isso. O plano dele é bom, mas a gente só precisa saber disso, que o plano é bom. Entender como o plano vai se cumprir, isso não cabe a você. Pois a palavra de Deus diz que os planos de Deus, aliás, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. O que a palavra está dizendo quando diz isso, se eu não me engano, lá em Isaías? É que a gente não compreende nem o caminho e nem a forma de Deus trabalhar na nossa vida. E muitas vezes, por não compreender a forma que Deus está trabalhando e nos guiando por esse caminho, muitas vezes nós travamos, nós não deixamos de seguir as instruções de Deus. Entenda, você não precisa entender o caminho, entender a forma de Deus trabalhar. Você só precisa confiar que o final dessa história, o final dá bom, não dá ruim não, dá bom, termina bem, pois é Deus que traçou o plano para a sua vida. Então, a partir de hoje, comece a seguir a voz de Deus. O maior desafio do cristão é seguir a voz sem ver o caminho. O maior desafio do cristão é começar sem saber como vai terminar. Mas entenda, muitas vezes você pode estar inserido num cenário imperfeito. Como, do jeito que está a minha vida aqui, minha história, desse jeito que está isso aqui, como é que eu chego lá? Como é que isso aqui termina bem? O cenário pode ser imperfeito, mas o plano é perfeito. Hoje eu quero que vocês trabalhem bastante. Você pode escrever isso também nos comentários? O cenário é imperfeito, mas o plano é perfeito. Fica com essa palavra gravada no seu coração. Aí o que você está vivendo, né, Gra? Não vivo pelo que vejo, mas pelo que creio. Exatamente isso. Ainda que eu não veja, sei que Deus está trabalhando. Ainda que não sinta, tenho certeza que Ele está trabalhando. Trabalhando no quê, Kika? Trabalhando no plano que Ele tem para a sua vida. Só siga o caminho. Mas o cenário é imperfeito, Kika. Tá tudo assim, do jeito que eu não queria que tivesse. Siga, porque o plano de Deus, Ele é e sempre será perfeito para a sua vida. Se você crê nisso, coloca nos comentários. E agora, neste momento, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós estamos aqui nesta manhã. Queremos, Pai, antes de qualquer coisa, Te agradecer, pois nesse exato momento, as Tuas misericórdias estão sendo renovadas sobre a nossa vida, Pai, para vivermos essa quinta-feira da maneira que agrade ao Senhor. Pai, hoje a Tua palavra nos instrui a respeito dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. E isso, Pai, nos dá uma certeza tão grande
Saber que o Senhor tem bons planos para nós, nos dá uma certeza tão grande de que, independente do que a gente esteja vivendo, tudo vai terminar bem. Ainda que estejamos enfrentando o maior problema da nossa vida, se estivermos no centro da vontade do Senhor, obedecendo as tuas ordens, ouvindo a tua voz e seguindo o teu caminho, mesmo sem conhecê-lo, podemos continuar confiantes que o final é um final de paz e de alegria, Pai. Meu Deus, eu oro então neste momento por todas as pessoas que agora me ouvem aqui nesta live, Pai. E talvez ela não está entendendo. E muitas vezes não entender dá a ela dificuldade de confiar. Às vezes ela olha para o cenário da vida dela imperfeito e fala: mas como é que é assim eu vou ficar curada? Como é que é assim eu vou ser feliz? Como é que é assim eu vou prosperar? Como é que desta forma eu vou alcançar aquilo que está dentro do meu coração? Pai, nós precisamos deixar de lado os questionamentos, os porquês, os comos, e precisamos apenas confiar e ter a certeza que na jornada da nossa vida, se escolhermos trilhar os caminhos do Senhor, que muitas vezes são incompreensíveis, às vezes não conseguimos entender, mas se apenas seguirmos, obedecermos, o final será o futuro que nós estamos desejando. Então que essa palavra conforte, console, traga fé e esperança para todas essas pessoas agora. E ela pode ter a certeza que ela não precisa ter medo de nada, que nesse dia de hoje, aconteça o que acontecer, o Senhor está com ela. E tudo que ela viver, ela pode ter a certeza que todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas que acontecerem a ela estão encaminhando ela para o final da história, que é um final de alegria e paz. Eu abençoo a quinta-feira do teu povo, meu Pai, que todos possam ter hoje um dia abençoado, na certeza de que o Senhor está com essa pessoa, encaminhando ela para a vitória. Abençoe, meu Deus, todos os pedidos de oração deixados aqui, pois eu sei que o Senhor já leu cada um e o Senhor está trabalhando em favor do teu povo. Eu abençoo a vida dessa gente, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.